Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos falar sobre o movimento retrógrado que nas últimas semanas tem sido um tema bem movimentado, explorado e tem tantas interpretações sobre o movimento retrógrado. Vamos lá, né, gente? Mas antes eu quero deixar aqui aqueles recados dos cursos, né? Continua com cupom de desconto. Se você quiser aprender astrologia tradicional, eu tenho alguns cursos, pega aqui no card e vai ali no meu site que você vai ver daí toda a lista dos cursos que eu tenho já no menu principal, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou falar sobre a questão dos movimentos retrógrados. Ah, se você não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreve aqui também, chame seus amigos que gostam de estudar astrologia para o canal, ou compartilha no seu grupo de estudo também, porque a ideia é a gente ampliar o conhecimento aqui sobre a tradicional. Sejam todos muito bem-vindos, só fique claro que eu vou trabalhar aqui com tradicional, tá? Às vezes ela é diferente um pouquinho da astrologia moderna em alguns assuntos, mas não tem muito dilema, né? Se você tiver com a cabeça aberta, vai servir aí como complemento dos seus estudos também, ou da Védica também, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o que é um movimento retrógrado, né? Basicamente é quando o planeta está voltando nos graus do zodíaco que ele já percorreu. Gente, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, porque a minha ideia não é abordar essa parte astronômica, né, do movimento retrógrado, mas é mais entender como que a gente pode interpretar, né, entender como que um planeta retrógrado funciona. Esse assunto é assunto desde sempre da astrologia. Lá no período helenístico, Ptolomeu tentou explicar isso a partir do movimento do modelo geocêntrico pela teoria das esferas. Então ele fala dos ciclos, epiciclos, deferente. É uma explicação bem complexa. Hoje é muito mais fácil a gente entender por que os movimentos retrógrados acontecem pelo modelo heliocêntrico, né? Mantenha sempre na tua mente, então, o modelo do sistema solar, Sol no centro, depois Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Então, nós estamos na Terra e o nosso ponto de vista sobre os movimentos dos planetas é que torna esse movimento retrógrado possível. Então, ele só existe por causa do observador que está aqui na Terra. Os planetas, todos eles têm o seu passo diário e têm o seu ciclo e o seu ciclo todo em torno do Sol, a sua órbita em torno do Sol. Em determinados momentos, por exemplo, dos planetas exteriores, Marte, Júpiter e Saturno, a impressão que a gente tem é de que eles estão voltando. Isso acontece pelos jogos das velocidades da Terra em relação ao planeta que está voltando, né? Basicamente, assim, de uma forma muito simplória, mesmo de uma forma muito interpretativa, é isso que acontece. Com Mercúrio e Vênus, que estão antes da Terra, né, se comparado com a posição do Sol, isso tem a ver exatamente com todos os movimentos retrógrados, tem a ver com o ciclo deles em torno do Sol. Mas no caso de Mercúrio e Vênus, é quando eles se aproximam mais da Terra, né? Todos os planetas entram no movimento retrógrado, só os luminares que não, obviamente, né? A Lua que gira em torno da Terra e o próprio Sol. Então não temos movimento retrógrado para Sol e Lua, mas a partir de Mercúrio todos os planetas têm. Tá? Então Mercúrio, por exemplo, fica retrógrado de 3 a 4 vezes ao ano, certo? E o Júpiter e Saturno todo ano também vão ter os seus meses, o seu período do movimento retrógrado, certo? Então, basicamente é isso, eu não quero entrar em detalhes técnicos. No curso eu tenho uma aula inteirinha sobre o movimento retrógrado, e aí a gente vai falando exatamente das relações angulares, né, entre os planetas e o Sol. Quando o planeta chega em um determinado ângulo em relação ao Sol, ele muda a sua estação, porque, gente, todos os planetas têm ciclos, né, de movimento em relação ao Sol, assim como a gente tem os ciclos da Lua, né, e as estações da Lua, que são as fases lunares. Então, todos os planetas têm. É mais comum a gente trabalhar, né, é mais popular, vamos dizer, trabalhar com as fases da Lua e as estações de Mercúrio e Vênus, né? Mas todos os planetas têm, e esses temas são bem importantes dentro da astrologia tradicional. Mas voltando ao movimento retrógrado, que é o que nos interessa, para não ficar um vídeo muito longo também e não cansá-los tanto, né?
Vamos lá. Então, um planeta retrógrado é exatamente isso, né? Na percepção nossa aqui da Terra, é quando a Terra se movimenta mais rápido, especialmente dos planetas exteriores, né? E a impressão que tem é que ele está voltando nos graus, né? Esse movimento retrógrado, ele é formado por duas estações. Então, ele tem um contexto, um período em que o planeta começa a diminuir a velocidade. Ele não é assim, gira, né? A velocidade, hoje ele está na velocidade média dele e amanhã ele já está retrógrado. Não é assim que acontece, né? Ele vai diminuindo o passo diário dele, vai diminuindo, e ele estaciona e aí ele muda a direção. Então, toda essa fase em que ele vai diminuindo a velocidade até ele estacionar é chamada de primeira estação. Ele estaciona, entra no movimento retrógrado, começa a voltar nos graus que ele já passou, ele vai ganhando velocidade, gente, ele ganha velocidade. Então não é sempre que o movimento retrógrado, que no movimento retrógrado o planeta está abaixo da velocidade, tá? Por exemplo, hoje Júpiter, que está retrógrado em Peixes, voltou para Peixes, está numa velocidade, é considerado rápido, né? Então ele alcança uma velocidade tal, e depois ele começa a diminuir de novo, estaciona de novo e volta ao movimento direto. Então, esse período é chamado de segunda estação. De maneira geral, todos os astrólogos consideram que o movimento retrógrado é uma debilidade acidental para um planeta. Ela altera a maneira como um planeta exerce os seus temas, os seus significados dentro da própria carta, né? Mas especificamente essa primeira estação, que é quando ele diminui a velocidade, estaciona para entrar no movimento retrógrado, ela tende a ser mais desafiadora, né, mais debilitada do que a segunda, porque a segunda ele está ganhando impulso e depois diminui e estaciona, mas ele volta ao movimento direto, que é o movimento natural do planeta, tá bom? Então, como que a gente interpreta, como que a gente usa esse recurso para entender como a carta funciona? A gente precisa levar em consideração os temas dos planetas, né? Também depende muito do ramo da astrologia que você estiver trabalhando, porque, por exemplo, na astrologia horária, o significado puro do planeta nem é tão importante, mas é mais importante o que ele significa na carta, se ele é o significador do querente ou ele é o significador do quesito, da própria pergunta. Isso é mais importante do que, por exemplo, eu significar Saturno como um planeta que representa estrutura, né, como se diz, que representa problema, e que Marte representa agressividade. É mais importante quem ele representa, né, o que ele representa na carta, do que o significado puro. Já na astrologia natal, isso é importante, os significados puros do planeta. E na mundana é importante também os significados puros do planeta, tá bom? Por que eu digo isso? Porque se vai alterar o funcionamento do planeta, os seus temas puros, dependendo do ramo que você estiver trabalhando, são importantes sim. Por exemplo, né? A gente viu Júpiter, que estava retrógrado no signo de Áries, voltando para Peixes, e ele está rápido, como eu falei, ele está retrógrado, mas ele está numa velocidade boa, está considerado rápido no seu movimento. Então ele não está no momento exatamente prejudicial, ele está na segunda estação, não está mais na primeira, porque ele já está retrógrado, né? Então ele não está mais na primeira. Então ele entrando, voltando para o signo de Peixes, que é o seu domicílio noturno, não é tão ruim, certo? Então, isso a gente precisa levar em consideração e não tratar sempre todos os planetas retrógrados, né? Todos os planetas retrógrados de uma maneira assim, como se fosse uma super debilidade, certo? Agora, a gente tem esses pontos críticos, que são os pontos de velocidade zero, que a gente chama de estacionária, né? Uma condição estacionária do planeta. E aí a gente tem o estacionário retrógrado, que é quando ele estaciona para entrar no movimento retrógrado, primeira estação, né? E um estacionário direto, que é quando ele estaciona para voltar ao movimento direto. No sentido eletivo, esses momentos estacionados, eles não são interessantes para início de atividades, né? Porque vão sempre significar estagnação, parado mesmo, né? Na horária, na eletiva, a gente usa os significados, assim, puros mesmo, né? Literais, né?
na horária, por exemplo, se você estiver perguntando se uma situação vai acontecer e o significador estiver estacionando, vamos pensar assim, o próximo movimento dele é estacionar, o que vem depois ele estacionar, alguma coisa vai parar, vai estacionar onde estiver, né? E vai mudar de direção, entendeu, gente? Então, assim, a mudança de direção, ela significa alteração no quadro, tá? Eu falei para vocês que lá no Instagram, acho que eu postei, Marte no domingo, no dia 30 de outubro, ele estacionou quase no mesmo grau do ascendente no mapa do ingresso do Sol em Áries, desse ano de 2022. Na astrologia mundana a gente usa os mapas do ingresso, né? Ele estacionou quase no mesmo grau, ele ia chegar numa conjunção perfeita e aquela conjunção perfeita foi impedida. A gente chama de uma refranação, né? É quando a conjunção, o aspecto, ele é impedido porque o movimento, o planeta muda, né, de direção. Então é como se ele criasse algo assim de retorno, não torna a condição perfeita, né? A situação perfeita e ele volta a um quadro. Literalmente, na horária, na eletiva, a gente significa os planetas retrógrados como retorno, como condição de algo que volta. E aí, gente, o algo que volta pode ser bom ou pode não ser bom, vai depender da condição do planeta na carta, né? Se ele estiver com dignidade essencial, com debilidade, as recepções, os aspectos, vai depender de uma série de fatores. Mas é literal mesmo, né? Ou até numa análise de previsões, vamos supor, numa revolução solar. Um planeta retrógrado, ele significa algo retornando. E o retorno nem sempre é ruim. Se você estiver com interesse de que algo volte, né? Vamos supor que você esteja perguntando, meu ex-namorado, meu ex-marido, minha ex-esposa vai retornar? E se ele for significado pelo planeta que está voltando, está mudando de movimento, entrando no retrógrado, não é ruim. Se você estiver perguntando, vou achar meu carro roubado, vou achar minha chave que sumiu, retrógrado significa o retorno do objeto, né, da condição. Então nem sempre é ruim, tem um contexto. Mesmo trabalhando com as previsões, né? Se você estiver perguntando se você vai voltar a fazer alguma coisa e o tema da casa significativa é essa coisa, tiver um planeta retrógrado, é bem possível que isso volte a acontecer. Ou seja, o retrógrado, ele literalmente significa voltar a alguma coisa, a um quadro anterior, ele significa exatamente essa retomada, né? E dentro do movimento retrógrado, às vezes acontece isso como aconteceu com Júpiter, né? Ele inicia um movimento retrógrado num signo e ele volta para o signo anterior. Nesse caso de Júpiter, se deu bem, porque assim, em Áries ele já tem a regência da triplicidade do fogo. No movimento retrógrado ele voltou para Peixes, que é o seu domicílio noturno, numa velocidade média na segunda estação. Então não é uma condição de grande prejuízo para Júpiter, ok? Então o que a gente precisa pensar, então, é sobre a situação a qual a gente está trabalhando, né? Se ela é legal ter um retorno ou não, porque o movimento retrógrado literalmente significa retorno, né? Algo que volta para os graus que passou. As características do planeta na natal, por exemplo, os significados puros do planeta e os significados da casa que ele rege são importantes para você entender o que está voltando, né? E isso é o que vocês devem manter em mente, tá bom? Esse tema é um tema que é amplo, dá para fazer uma aula inteira. Eu deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo, então. Até mais.